Essa pergunta ela chega bastante para mim, ó. Qual a configuração ideal? E aí eu vou te responder qual a configuração ideal. Só que para te responder qual é a configuração ideal, eu vou te jogar numa outra tela, que é essa daqui, ó. Aqui está. Deixa eu ver aqui se você consegue pegar este todo aqui. Ó, essa é a página do OBS que fala sobre os requisitos de sistema. System Requirements. Nossa! E veja o que ele fala, tá? O OBS Studio requer os seguintes hardware e sistemas operacionais para funcionar. Ter um sistema compatível não significa, não garante a capacidade dele fazer lives e de gravar usando o OBS, certo? Sistemas operacionais que ele fala estão aqui, ó. Windows, Mac, Linux, certo? Então, ó, Windows 8, 8.1, 10, o Mac Sierra 10.13 ou mais novo. Agora, olha o que o próprio OBS diz aqui, ó. Os requisitos da CPU variam consideravelmente dependendo do encoder, né, do codificador escolhido, da resolução, da quantidade de frames por segundo e da complexidade da sua cena. O que é cena? Isso que você está vendo chegar até você agora é uma cena em que existe uma captura de tela no fundo, que é esse negócio que você está vendo aqui do OBS, é uma captura de tela no fundo, e tem minha webcam aqui, ó, certo? Então tem dois elementos nessa captura. Então essa é uma cena. Essa aqui, deixa eu te mostrar aqui, ó. Essa aqui é uma outra cena. O que tem nessa cena? Tem a minha câmera e tem aqui o meu lower third, que eu rodo ele quando eu quero mostrar o meu nome para você, mostrar ali a minha logo, me fazer a minha apresentação, certo? Outra cena é essa aqui, ó, em que tem lá embaixo a minha logo, aqui um fundo preto, certo? Então tem um fundo, tem minha logo, tem a minha webcam, tem a lousa aparecendo ali. Então já são mais elementos. É isso que ele quer dizer com a questão da complexidade da cena. É isso que ele está falando aqui nessa parte aqui em cima, ó, a complexidade da cena. Beleza? Então, o que ele está falando aqui? Que você pode usar o próprio OBS para descobrir as melhores resoluções para o seu computador. Então, veja que ele não fala aqui, ó, você vai comprar um Mac que tem que ter o processador tal, a memória tal, você vai comprar o Windows com a memória tal. Ele não fala disso, tá? Nem o OBS fala sobre isso. Então, você acha que eu vou te falar exatamente o que você precisa? O que eu posso dividir com você é o que acontece na comunidade Tecnoprof. Professores que dividem os seus equipamentos. Fala, eu gravo usando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu gravo usando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ó, eu já vi i7 de segunda geração sendo utilizado para gravar com OBS, certo? Isso é comum? Não, não é comum, mas funciona. Já vi, inclusive, gente com Celeron que conseguia gravar lá dentro da comunidade, tá? Mas o que eu recomendo? O que eu recomendo, tá? Se você puder, é lógico, tá bom? Minha recomendação. Assim, mínimo i3 de nova geração, tá? Se você puder, eu recomendo um i5 de geração nova, tá? i5 de geração nova. Isso é o que eu vou mais recomendar para você, tá? Uma das coisas que é mais importante é o processador, tá? Porque, obviamente, ele vai processar todo o trabalho. Então, ele é uma das coisas mais importantes. E eu não te mostrei, mas vou te mostrar aqui no OBS também falando, ó. Olha só. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele diz que codificadores de hardware, então que seriam as GPUs, né? Que é aqui, ó, GPU, que é a placa de vídeo, tá bom?
são geralmente recomendadas para gravações locais. Então, se você vai produzir a sua videoaula, você vai gravar aí no teu computador, a placa de vídeo ajuda pra caramba. Mas não para lives, streaming, né? Não para lives. Para lives, ela não é tão eficiente. Se bem que a NVIDIA e a OBS estão cada vez mais próximas, tá? Resolvendo coisas. E as novas placas da NVIDIA já estão, sim, funcionando muito bem para streaming também. Então, você coloca a placa de vídeo para cuidar da codificação de vídeo, das webcams, etc. e tal. Agora, para gravar localmente, a placa de vídeo ajuda bastante, tá? Agora, nesse momento a placa de vídeo está muito cara, as placas estão caras. Então, vale a pena talvez você ir num processador mais forte, mais robusto, mais potente, tá bom? Então, você pode ir para um processador mais parrudo e não investir na placa de vídeo. É uma possibilidade, tá bom? Então, eu sugiro um i5 de geração nova e, claro, você pode também ir para os equivalentes ali da AMD, né? Que são os Ryzen 5. Opa, não é M não. N. Ryzen 5, tá? Então, eles são compatíveis, Ryzen 5 e i5. Inclusive, muitas vezes nos testes, o Ryzen 5 bate os i5, tá bom? Memória RAM. Quanto mais, melhor, certo? Ó, quanto mais, melhor. Recomendação: 8 GB no mínimo. O que começa a acontecer quando você tem um hardware que não suporta o OBS? Ele começa a travar, começa a dar lag, tá? Você fica ali dando aquelas travadinhas, certo? Ah, Marx, a grana tá curta, não tô tendo muita grana para investir. Então você pode comprar equipamentos usados e ir montando o seu computador. Olha lá, ó, i5 de quarta geração. Hoje a Intel está na geração 11. Então os processadores mais antigos custam mais barato, certo? Então você consegue montar um equipamento num preço razoável e que você consegue produzir as suas videoaulas.